comum atitudes na vida das pessoas servirem de exemplos para nós, não necessariamente para que a gente faça igual, mas muitas vezes para que a gente faça diferente. E eu queria compartilhar aqui um episódio na vida de Caim que está registrado em Gênesis capítulo 4. Lá fala a história de Caim e Abel, e os dois irmãos levaram cada um por si uma oferta a Deus. Acontece que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E isso foi alguma coisa que deixou Caim extremamente irado, a ponto do semblante dele se transformar. E nesse ponto, Deus entra em cena e, percebendo a ira de Caim, ele questiona a Caim por que ele está virado assim. E em Gênesis 4:7 está registrado o seguinte: Deus falando com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Repara, esse texto traz para a gente alguns conceitos. Primeiro, que existe o certo e existe o errado. Também existe o nosso desejo, e há situações onde precisamos aprender a dominar o nosso desejo. Caim é para nós um exemplo de como não fazer as coisas, justamente porque ele teve ali a intervenção da voz de Deus, mas ele optou por seguir o desejo do seu coração. O desfecho da história é conhecido. Caim chama o seu irmão Abel para o campo e mata o seu irmão. E dali em diante, a vida de Caim só vai por água abaixo, tá? Repara, nós vivemos num mundo que frequentemente nega esses conceitos absolutos. É muito comum a gente ver distorções sobre o que é certo e o que é errado, e frequentemente nós somos incentivados a seguir o nosso próprio coração. Não seria ótimo se, em momentos como aquele que Caim enfrentou, naquela hora H, a gente tivesse a voz de Deus instruindo a gente: faça isso, não faça aquilo? Repara, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus justamente por isso, porque ela traz uma série de orientações para a nossa vida. Mais ou menos nos dias em que eu estava refletindo sobre esse texto de Gênesis, um irmão nosso compartilhou comigo aquilo que aconteceu numa reunião dele com um sócio. O sócio chega e, de uma maneira um tanto quanto inesperada, apresenta para ele uma decisão que tinha tomado, apresenta para esse irmão nosso, e algo não desejável, que trazia consequências sérias e trazia embutido até uma pitada de falta de reconhecimento do trabalho. Em situações anteriores, tipicamente esse nosso irmão reagiria esbravejando, brigando, elevando a voz, mas naquele dia a reação dele foi diferente. Certamente ele ficou chateado, ele ficou preocupado com os desdobramentos daquela situação, mas ele não esbravejou, não esperneou. No outro dia, ainda cedo, ele recebe uma ligação, era o sócio. E o sócio dele no telefone disse: olha, eu fiquei muito surpreso com a sua reação de ontem, porque diante daquilo que eu lhe comuniquei, eu esperava que você ficasse bravo, que você gritasse comigo, que a gente brigasse. E eu estou muito preocupado com você. E eu quero te dizer o seguinte: eu vou mudar a minha decisão, nós vamos fazer diferente. Repara, naquela hora lá onde ele ouviu a notícia, a vontade desse irmão nosso era de brigar, era de esbravejar, mas ele sabia muito bem que não era aquilo que Deus esperava dele. E foi exatamente essa atitude dele que desencadeou a mudança de opinião no sócio dele.
Então, meu amigo, se você se vê numa situação onde aquilo que você deseja fazer é contrário àquilo que Deus orienta a você na sua palavra, pare, peça a Deus que lhe dê força para seguir agindo de acordo com a sua palavra, ao invés de seguir o nosso coração, que é muito enganoso. Que Deus lhe abençoe.